Então, pelo que eu entendo, nós estamos falando de uma doença que ela é muito mais controlada do que curada. Ou ela tem cura, remissão completa dela. Isso é importante você falar para o doente que ele não vai ter cura. Não vai ter Pelo cura. contrário, o que eu, pelo menos a minha conduta que eu falo para o paciente é o seguinte: eu vou deixar a sua doença, né, num nível que você possa conviver com ela de uma forma que não interfira no seu dia a dia. Ou seja, eu vou tentar melhorar a qualidade de vida desse doente. Ele não é aquela questão, ele vai se acostumar com a dor. Pelo contrário, ninguém deve se acostumar com a dor e ninguém deve sentir dor. Na fibromialgia é quase impossível você suprimir totalmente a dor, mas você pode tentar diminuir ela para os níveis mais aceitáveis possíveis. Existe uma porcentagem de pacientes que você consegue suprimir totalmente a dor, mas a grande maioria você tenta controlar a dor, você trata a depressão, você melhora, vamos dizer, o condicionamento físico desse doente, você dá uma melhorada geral no nível de qualidade de vida, que é muito ruim em muitos pacientes com fibromialgia. Como você faz, Cláudio? Não, exatamente isso, e alertar complementarmente o seguinte, que mesmo quando a gente tem um sucesso muito grande no controle, de vez em quando, e isso o paciente precisa saber, ele vai ter a piora do quadro. Altos e baixos. A piora pode ser mudada pode acontecer por mudança climática, por um problema de relacionamento no trabalho ou dentro de casa, ou até espontâneo, acontece. E isso é muito importante ele saber, para ele não perder também a adesão ao tratamento. Tudo isso que ele falou, o sucesso depende disso, a adesão do paciente ao tratamento, porque não é fácil para ele tratar. Imagina, fazer psicoterapia, tomar os medicamentos no horário correto, assim mesmo que ele falou muito bem, é que alguns remédios que são excelentes para essa paciente são muito ruins para o outro, não dá para tolerar ou não faz efeito. Então, quer dizer, além de tudo isso, tem que fazer a atividade física, né, que é primária no tratamento da fibromialgia. Esse conjunto de medidas, de fato, na maioria dos casos, dá realmente um resultado satisfatório. E a família? Como é que a família reage? Como é que são realmente família apoiam ou é difícil para elas? Muitas vezes eu chamo, por exemplo, geralmente o maior problema é o marido, né? Como afeta a maioria das mulheres, então muitas vezes eu chamo o marido primeiro para falar para ele: olha, sua esposa sente dor de verdade. Porque, vamos supor, a maioria das mulheres que sofrem de fibromialgia são as Marias das Dores. Você tem uma ideia, quem começou a falar de fibromialgia foi um psiquiatra chamado Moldovsky, né? Que foi, vamos dizer, o que começou a falar mais recentemente, né? Ele começou a descrever os distúrbios de sono, aí vieram reumatologistas junto com ele, começaram a descrever a doença. Por quê? Porque chegava um monte de paciente lá, estou com dor, ninguém acha nada, faz um monte de exame. Então, antigamente, assim, a fibromialgia até era descrita como neurastenia, como reumatismo psicogênico. Então, a primeira coisa que você tem que falar para os familiares: olha, teu parente sente dor de verdade, ele está sofrendo com isso, não é da cabeça dele. A cabeça dele pode até influenciar a sintomatologia. E isso é importante não só para os parentes, mas para os médicos. A gente tem uma enquete feita na Escola Paulista de Medicina que grande parte dos residentes que atendem esses pacientes não acreditam na dor. Então assim, e os pacientes, eles fizeram grupos de psicoterapia em grupo. A maior queixa que eles tinham para esse psicoterapeuta é que os médicos lá do ambulatório não acreditavam na dor. Então, se é uma doença que dói para burro e que tem essa dificuldade de objetivá-la, né, realmente é uma situação que às vezes é muito difícil. Deve ser difícil mesmo. Mas, enfim, as perspectivas são boas fazendo esse tipo de abordagem. Qual a porcentagem dos doentes que conseguem, de uma certa forma, ter um controle e seguir sua vida em frente? Até porque a gente está vendo aí muita gente que a gente precisa mandar uma mensagem de otimismo aí, né? Para que alguém tiver algum... Todos os pacientes que iniciam o tratamento, eles melhoram. Eles melhoram. E depois precisa ter a persistência, a fibra também. Motivação, não é tão simples, é motivação. Vai depender de onde são atendidos. Na Escola Paulista de Medicina o sucesso é pequeno, você não tem todos os recursos. No consultório, que você tem um relacionamento médico-paciente muito melhor, o resultado é muito melhor também. Então, e depende do nível social do paciente. Isso é importante. É ter o grupo junto, não só conversando entre si, mas trabalhando, se possível, numa mesma área física. E isso a gente tem esse privilégio, que inclusive nós temos a área odontológica junto, que também tem quantas
alterações nas articulações e os músculos envolvidos aí, que é uma área rica de músculos, que também influencia, né? Bastante significativo. Muito bom. Nós então conversamos hoje sobre fibromialgia. Queria agradecer a participação dos nossos convidados, né? O Dr. Roberto Raimann, que é especialista em reumatologia, e o Dr. Cláudio Fernandes Correia, neurocirurgião do Hospital 9 de Julho. Eu queria agradecer então a presença de vocês e dizer que semana que vem nós vamos seguir em frente. E aqui não vai ter férias, não vai ter moleza não. Toda semana nós teremos um programa novo, já estamos gravando algum programa antecipados para que vocês continuem prestigiando a medicina moderna e que a gente possa continuar trazendo sempre informação com qualidade, na medida certa para vocês. Então tenham uma boa semana, até semana que vem.